Se Dwayne Johnson, The Rock, fosse meu paciente, o que eu passaria para ele recuperar a massa muscular que ele acabou de perder? Não sei se vocês viram, mas ele perdeu 30 quilos para o último filme dele, no lutador de MMA, e a aparência dele mudou completamente. Ele é muito conhecido, muito famoso em Hollywood pelos papéis que ele faz e pela composição corporal dele. Ele pesava 130 quilos de puro músculo e ele perdeu 30 quilos de puro músculo. Então, ele provavelmente vai querer recuperar essa quantidade de massa muscular e eu vou te contar hoje o que eu passaria se ele fosse meu paciente sem usar hormônios. E essa é uma dúvida muito comum, como ganhar massa muscular sem usar testosterona, porque todo mundo acha, eu vou usar testosterona e vou ganhar massa muscular. Vou te contar que não é bem assim. Tem algumas premissas que você tem que seguir que, se não forem bem executadas, você não vai ganhar massa muscular. Eu sou o Dr. Gustavo Dalmora, médico, e nesse canal eu te ensino a ser cientista do teu corpo. E antes de eu te contar quais as estratégias eu passaria para você que quer ganhar massa muscular sem usar hormônios, eu preciso te contextualizar uma coisa. Músculo não é só sobre estética. Ter quantidade boa de massa muscular não é só sobre forma física, sobre se olhar no espelho e gostar mais. Não. Deixa eu te contar uma coisa. Ter mais músculos é sobre saúde. Músculos, eles têm 5 papéis fundamentais no teu metabolismo. E eles são: primeiro, é o primeiro lugar onde a glicose vai ser armazenada quando você come algo que vai gerar glicose. Então, por exemplo, o carboidrato a mais que você comeu, o primeiro lugar que ele vai ir para ser estocado como energia são os músculos. Ou seja, quanto mais músculo você tem, mais você consegue estocar energia e menos glicose vai ter no sangue. Ou seja, menores as chances de você ter diabetes tipo 2, demências, essas doenças que são correlacionadas com açúcar no sangue. Segunda coisa, músculo é um lugar onde se oxida ácidos graxos, ou seja, queima gordura. Terceiro, os músculos são o único local onde a gente consegue ter reserva de aminoácidos. E isso quer dizer o quê? Quando você tem uma doença muito grave, como infecção, ou você faz uma cirurgia, ou você está internado no hospital, você vai precisar desse músculo para ter um bom desempenho metabólico, para ter um melhor resultado na tua doença. Quarto, os músculos produzem mioquinas. São substâncias que são quase como hormônios, ele tem um papel hormonal, os músculos. E essas mioquinas, a mais comum e a mais famosa, na verdade, é a irisina. Essas mioquinas, como a irisina, elas vão para todo lugar do corpo, para o cérebro, para o fígado, para o tecido adiposo, nomeia onde você quer que ela vá. E ela vai ter ações positivas nesses lugares. E, em quinto lugar, os músculos, eles são ricos em mitocôndrias, as organelas de energia do nosso corpo. Ou seja, quanto mais músculo você tem, mais energia você vai ter também. Só que tem um detalhe. Aos 30 anos, nós começamos a perder naturalmente essa massa muscular. Tem como travar isso? Tem como, tá? Vou te contar. Mas, naturalmente, se você não fizer nada, você vai começar a perder 1 a 2% de massa muscular ao longo dos anos por ano, a partir dos 30 anos. E quanto mais tempo você fica inativo, então, por exemplo, você estava treinando, teve uma lesão, teve que ficar 1 mês sem treinar, essa quantidade de massa muscular perdida se intensifica. Já dá para entender também que se você não faz atividade física, se você é sedentário, se você não faz musculação, você vai perder massa muscular mais rápido do que uma pessoa que está tentando frear essa quantidade de massa muscular perdida ou que até está ganhando enquanto você está perdendo. E aí mora um perigo. Quanto menor a tua massa muscular, quanto menos músculo você tem, menor a tua taxa metabólica basal. O teu metabolismo lentifica e fica lento. E aí você começa a ter propensão a outras doenças, como obesidade. E eu te pergunto, você começa a entender que a obesidade ela pode ser uma consequência, uma baixa massa muscular, que tudo começou em ter pouco músculo, porque, um outro detalhe, quanto menor a tua massa muscular, quanto menos músculo você tem no corpo, maior a chance de você ter resistência insulínica. E você já viu aqui no canal, se você não viu, corre, tem um monte de vídeo falando sobre insulina. A insulina, quando está alta, gera obesidade. Só que antes de eu te contar o que você vai fazer para construir massa muscular, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, porque todo dia tem conteúdo por aqui de muita qualidade para você ser cientista do teu corpo, e isso vai fortalecer ainda mais a nossa comunidade. Então vamos lá, são 2 coisas principais que você vai ter que fazer.
E eu vou te explicar exatamente como você vai fazer cada uma dessas coisas. Uma é, obviamente, você vai construir músculo, você vai precisar de um treino de resistência, você vai precisar de um treino de musculação. Mas existem vários jeitos de fazer esse treino de musculação para você ganhar músculo. Então eu vou te contar. Outra coisa, você tem que ter uma oferta de proteína e de carboidrato ideal para o teu corpo. Vou te contar qual que é essa oferta também. Falando do primeiro ponto, que é o treino de resistência, quando você for fazer a musculação, existem algumas premissas que você vai ter que ter para gerar hipertrofia, para lesar. Você tem que lesar as fibras musculares e essa lesão vai ser um estímulo para crescer uma fibra muscular maior. Então, como você vai fazer essa lesão de uma forma mais efetiva? Você vai ter um aumento de cargas progressivo. E isso não significa exatamente ou unicamente aumentar a quantidade de peso que você bota. Não significa você, eu estou fazendo supino com 10 quilos, eu vou botar 15. Não necessariamente. Você pode ter outras estratégias que vão fazer com que você ganhe essa massa muscular. Por exemplo, você pode aumentar o número de repetições. Você pode encurtar o intervalo entre uma repetição e outra, você pode aumentar o número de séries, você pode aumentar a carga também, ou essa é a que eu mais gosto, você vai na fase excêntrica, na fase de descida, você vai aumentar o tempo dela, você vai fazer devagar. De novo, você não precisa necessariamente aumentar a carga para ter esse resultado, você vai para conseguir fazer isso. Você provavelmente vai ver que talvez você até tenha que diminuir a carga, mas você vai ter mais resultado. Outra coisa, você tem que dar tempo para o teu músculo se recuperar. Então não precisa todo dia treinar o mesmo músculo. Você pode treinar muito bem 3 vezes por semana, dividir o teu treino em, por exemplo, ombro e perna um dia, peito e tríceps outro dia, costas e bíceps ou no terceiro dia, 3 vezes por semana tá bom, porque o músculo ele vai levar de 24 a 48 horas para se recuperar. O músculo precisa de tempo de recuperação, descanso para construir também. Sabe como eu falei que aquela lesão que você faz no músculo para ele crescer? Então, ela precisa de tempo para acontecer e estimular a hipertrofia, o ganho de massa muscular. E aí, o nosso segundo ponto, que é muito importante, é a quantidade de proteína que você vai comer durante o dia. Você vai ver que provavelmente você está comendo pouca proteína e isso favorece uma baixa massa muscular. Você tem que ter um consumo, você vai pegar o teu peso e você vai multiplicar por 1,6 a 2,2. Você pode começar com 1,6 e vai aumentando gradativamente. Essa é a quantidade de gramas de proteína. O resultado dessa multiplicação vai ser a quantidade de gramas de proteína bruta que você tem que comer por dia. Então, por exemplo, você tem que comer 100 gramas de proteína. Um ovo tem 6, 8 gramas de proteína. Uma dose de whey vai ter 20, 30 gramas de proteína, depender da marca que você escolhe. Então não é que você vai comer 100 gramas de bife por dia, não. É quantas gramas de proteína tem naquele bife e aí você vai ter que calcular. Fazendo isso, você já consegue ter um bom estímulo de síntese de músculo. E aí tem alguns aditivos que a gente pode usar. O terceiro aditivo mais importante é algo tão complexo quanto tomar água. 70% do músculo é feito de água, e se você não toma água, você não gera fluxo sanguíneo lá, não gera síntese de proteína lá, de aminoácidos lá. Você não favorece o ganho de massa muscular se você não toma água. Então, 30 a 40 ml por quilo de peso por dia é quanto você tem que tomar de água. Bata essa cota de água por dia, você vai ver que você vai melhorar até a tua energia e o teu rendimento nos treinos. As duas últimas coisas que a gente pode usar para potencializar tudo isso que eu te falei até agora é a creatina, que vai regenerar o ATP. E eu não vou me alongar muito aqui na creatina, porque seria um vídeo muito longo, mas eu vou fazer um vídeo só sobre creatina, que tem muita coisa que a gente pode falar. E a outra coisa é o sono. Você precisa ter um sono reparador para favorecer o crescimento de músculo. Tanto que se você for ver os bodybuilders, eles dormem 8, 9, às vezes até 10 horas de sono para ter uma boa recuperação de massa muscular. Bom, agora você tem um guia completo de como você vai construir massa muscular sem usar hormônios. E te garanto, isso funciona muito e muito bem. Você só tem que dar tempo para você começar a ver os resultados. Só isso já valeu o teu like aqui no vídeo, né? Não te esquece de te inscrever no canal, seguir o perfil, porque aqui todo dia tem conteúdo de qualidade por aqui. E se você conhece alguém que precisa ganhar massa muscular e não quer usar hormônio ou acha que só vai conseguir usando hormônio,
manda esse vídeo para essa pessoa, ela precisa saber disso. Te vejo no próximo vídeo.